Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Você está aqui com o Lucinei Bueno da Silva e vamos dar uma olhada agora então na capa Data Economist, irmãos, a 2020, que saiu a semana agora. E a gente tem outros canais que já colocaram as suas análises e logicamente a gente segue o mesmo padrão, mas com umas coisas mais e algumas coisas diferentes também, olhando aqui pelo ponto de vista do canal, irmãos. Então vamos começar do começo. As capas anteriores, vamos dar uma olhadinha rapidinho nas capas anteriores e partir para a capa de 2020, vai ser essa análise, irmãos. Vamos lá. Essa primeira imagem aqui, irmãos, eu trago a capa desde 2015, quando então começa a ficar interessante, quando a gente tem aquele 2015 onde o presidente Putin ele interferiu na Síria. Era o tempo do Obama ainda, né? Aqui até o Spider-Man. E aqui nós temos o mod também da Índia, que também vai estar em voga nessa capa de 2020, irmãos. Aqui de 2015 tem as análises no canal também. A 2016 também foi bem interessante, as previsões e os acontecimentos. Depois nós tivemos para 2017, que então traz o Trump e o julgamento, né? A gente fala do julgamento da América, com o grande eclipse que começou aquele 21 de agosto, tem vídeo dos estudos. E depois nós tivemos 2018 com vários simbolismos também. Aqui a gente vê o Putin, parece também, irmãos, aqui o Trump, né? Depois aqui o Putin. Aqui em 2017 já fazia uma referência o ermitão aqui, já fazia referência aos protestos no mundo inteiro, principalmente aqui na América do Sul também, Hong Kong, no Iraque, Oriente Médio. Em 2017 já vinha trazendo essa questão desse elefante, irmãos, como a minha visão também de 2015 já falava desse elefante, principalmente aqui na América do Sul, que se iniciaria. E depois nós chegamos aqui em 2019, ao qual também a gente vai falar mais dela durante essa análise, onde também traz aqui tanto Putin como Trump. Irmãos, aqui os Cavaleiros do Apocalipse é a questão do gasoduto da Rússia ligando a China. A gente vai ver isso aí também, irmãos. Começar então a The World 2020. Essa capa da The Economist tão esperada. Eu confesso que na hora que visualizei ela, eu pensei que era Trump e PR. Eu pensei que vai ser a referência ao Brasil, que talvez não faça, né, irmãos, porque o Brasil ele está bem em voga, digamos assim, ele está bem destacado nesses últimos acontecimentos, né, digamos assim, depois que veio Israel aqui para o Brasil. O brasileiro começou a conhecer mais a história de Israel, então, mas mesmo assim é uma ligação que parece que ainda não se encaixou direito, mas apesar que o Trump e o Bolsonaro também estão na mesma linha desse eixo nacionalista globalista, né, irmãos? Por assim dizer. Então aqui nós começamos com o Trump. A primeira de teor é o Trump, irmãos. Fale-se de ser então, como foi falado nos outros, nas outras análises até aqui. A questão aqui que então ela faz referência à tabela optométrica, irmãos. É que é uma interessante que a questão da visão, a questão de você, a visão, né? O canal aí, sinais, visões e profecias, você tem a visão da situação. Inclusive aqui tem eu sublinhei o Vision, né? Que tem aqui nesse caso a palavras, por assim dizer, irmãos. A gente vai trazer todas as palavras. Então a questão dos sinais, visões e profecias, que também tem a questão médica, que sempre traz o anagrama aqui até do 888 aqui, né, do Ouroboros, ou mesmo a serpente. A questão sempre da medicina pública, né, trazendo essa referência na tabela ortopétrica também, eu achei interessante. Vision, irmão, essa visão. E aqui o mais interessante então a se sublinhar, que 20 e 20 é quando você está com a visão perfeita, ou seja, se você ler a letra
e para ter aqui no 20 por 20, ou seja, a sua visão está perfeita. E nós entramos agora em 2020, então na hora da visão ficar perfeita, irmãos, e conseguimos se enxergar realmente o que está oculto, irmãos, dessa elite ocultista. Vamos ver, irmão, 2020. Primeiro vamos dar uma olhada nas palavras. Então a gente já olhou aqui o Trump, PR. Aqui então, pessoal, eu separei algumas palavras que está aqui no anagrama, na tabela epimétrica, irmãos. A gente tem Trump, a gente tem o Brexit, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem o mod da China, esse aqui do Tutai, também a questão da morte. Eu até achei que o Poisoned, que pode ser veneno em inglês, né? A gente vai falar também da guerra tá entre a China. O War também pode se ver aqui. Tóquio, a questão da Olimpíada. Ano que vem, Marte. A recessão também está ali. O clima. Questão climática, do Bond, biodiversidade, rato e Rafael. Tudo se encontra aqui, irmãos. Aqui então está, irmãos, todas as palavras que se encontram aqui na capa. Mas a gente vai dar uma olhada nelas, uma a uma. A gente começa com o Trump. Agora a gente vai ter as eleições em novembro. E Trump vai concorrer contra uma mulher. Irmãos, é isso que vai ser interessante. Até essa questão do War aqui, irmãos. E o Enen, que tem aqui embaixo. E como você pode ver aqui, irmãos, é a Elizabeth Howard. E aqui no final, onde aparece o War, aparece o Rain também, que é ela então. Então ela então pode ser aí a adversária do Trump nas eleições de novembro de 2020. E vai aí trazer o próximo presidente dos Estados Unidos, uma mulher. De novo, né, uma mulher, digamos assim, como foi a Hillary Clinton. Mas essa parece que está um pouco mais, ou menos, ou um pouco mais sã, ou menos, como que se podia falar, como que se podia falar ali, da Hillary Clinton, né? Ela estava assim com problemas psicóticos, né, irmãos, bem relevantes naquele momento da eleição. Mas então o Trump também, ele que aparece na capa de 2017 com a, ele aparece ali com a coroa na mão e com o cedro. Tem uma passagem, né, bíblica que fala que o Senhor tem o cedro de bronze, né, irmãos, para julgar as nações com o cedro de bronze. E aqui o Trump aparece com o julgamento. Lembrando que a gente teve o estudo até agora, que eu coloquei o estudo dos sinais 2017, agosto de 2017, e nós tivemos o eclipse americano. E você pode ver na imagem que nós tivemos esse em 2017. A gente vai ter hoje em 2024, que vai ser 17 anos de julgamento da América. E aqui a gente tem a capa da The Economist 2017 trazendo o Trump. Agora aqui nessa capa novamente estão trazendo o Trump, irmãos. Vamos ver os passos seguintes da nova ordem com o Trump. Depois nós temos aqui o Brexit, irmãos, a questão do Reino Unido, irmãos, e a saída do Brexit. Vamos ver ali se realmente, vai se dar essa divisão, se o Reino Unido realmente vai se separar da Europa, irmãos. Essa é a pergunta. Tinha aquela que é a profecia, né, dos pés da estátua de Daniel, né, profecia de Daniel, a estátua onde o pé da estátua é misturado ferro e barro, que eles falavam que a Europa não irá ficar unida por causa dessa profecia também, irmãos. Deu que falar
quando começou essa questão do Brexit, irmãos. Então vamos ver o que vai se tornar o Brexit. Realmente vai se efetivar, por assim dizer. Depois nós temos aqui o mod. Vamos aqui por aqui o Trump, tá? Nós temos o AI, irmãos. A AI aqui, né? A inteligência artificial. Como você pode ver aqui também na imagem, como você pode ver aqui nessa imagem do The Word If, ao qual traz referência aqui então a inteligência artificial também. Até que pode ser o Poison, o veneno ali, né? Aqui depois do mod TAI, o Poison aqui também não foi traduzida pelas outras análises, podendo ser até Poison veneno, né? Em inglês. Mas aqui então a questão do veneno, que também tem esse chato aqui, a questão do trimitrais, o pessoal que já conhece as questões do HARP. E aqui a questão da inteligência artificial trazendo novamente a The Economist nessa capa do IF, onde traz então novamente aqui a adversária do Trump. Olha, pode ver aqui também que tem a questão do vírus aqui, irmãos, ó, nessa capa aqui da IF. E aqui a questão que aparece o Sul Impérico do Facebook e a OTAN, porque a futura presidenta, no caso, que seria dos Estados Unidos, então ela disse que vai cortar o Facebook. É isso que é interessante. E o presidente Trump disse que vai então acabar com a OTAN, irmãos. Então essa que faz a referência, essa capa do IF, que traz então também essa inteligência artificial. E traz aqui na capa aqui o AI, irmãos. Também essa é a questão. Depois nós temos o mod, como já foi tido aqui, o mod da Índia e TAI, que também pode expressar morte, né? E depois aqui Poison, veneno, alguma coisa assim, irmãos. Tá aqui já entrando na minha análise diferenciada dos outros canais. Não sei se pode ter referência a isso. A gente viu ali na capa, né, do Trump ali, e a questão ali também da genética do vírus. E aqui a gente tem então o primeiro-ministro da Índia, ao qual faz referência ali a capa. A gente também tem a guerra que está acontecendo entre a Índia e o Paquistão. Para quem está acompanhando aqui no canal já há alguns meses, por assim dizer, que a gente está vendo essa guerra entre a Índia e o Paquistão, que está acontecendo ali na Ásia, que pouco se comentado aqui no Ocidente, mas é uma guerra ali que já teve caças a tiros, já teve troca de tiros, já teve até corte da internet ali por causa da Caxemira, na área da Caxemira, como a gente está tendo corte da internet do Irã, né? Bom lembrar também, a gente teve corte de internet também ali na Caxemira, a questão da Índia e do Paquistão. Então por essa questão aqui da Caxemira, aqui nesse momento tenso, e agora eles trazem essa questão do mod, e tá, irmãos, então a se prestar atenção também nessa guerra que eles chamam de uma guerra nuclear, porque ambas as nações têm armamento nuclear, ao qual que já falei também em outros vídeos, que muitos países do Oriente Médio também se protegem, como a Arábia Saudita se protege ali no Paquistão, por causa das armas nucleares que elas têm, e a Arábia Saudita não tem, irmãos. E a gente vê uma aproximação da Índia com o Irã também, para tomar cuidado com isso. Depois do mod, a gente tem o Vision, que eu já coloquei ali a questão
da visão, que 2020 a questão, você tá com uma perfeita visão. E aqui a questão do Expo. E aqui é a gente falando do mod TAI e já entra o Expo, né? E põe-se que eu podia achar que é então veneno em inglês, como também pode ser Expo, como falou o irmão aqui do Enigma Anônimo, que pode ser então aí também a morte em alguma exposição. Irmãos, o Enigma Anônimo também colocou, é bem interessante também essa análise dele aqui. Continuemos. Depois a gente tem a questão aqui do Xi. Você pode ver o Xi é como é chamado então Xi Jinping. O Xi Jinping, é o presidente da China, ele que está tendo problemas com Hong Kong, né, irmãos? Agora, nesse momento que então Hong Kong está acabando a autonomia britânica sobre Hong Kong, e a China aí então está disposta aí a implantar o governo comunista também dentro de Hong Kong, irmãos. O Xi Jinping, que inclusive ele também já tinha aparecido em outras capas de Hong Kong, então, irmãos, acho interessante também trazer um mapa para os irmãos terem uma base onde fica Hong Kong, ali bem em um lugar estratégico ali perto de Taiwan também, no litoral da China, irmãos, também a ilha de Hong Kong, por assim dizer. Manifestantes cristãos de Hong Kong, mensagem ameaças ameaçadoras, irmão. Você leu ali? Conseguiu ler? Ali perto de Macau. É aqui Taiwan, né? É aqui o Mar Sul da China, onde a gente está vendo aqueles conflitos ali no mar da China Meridional entre os Estados Unidos e a China. Irmãos, então é isso. Depois a gente tem Tóquio, irmãos, também. Você pode ver aqui Tóquio. E a questão da Olimpíada, né? A gente vai ter a Olimpíada de Tóquio 2020. Onde você pode ver aqui que faz referência então ao chão xadrez da maçonaria. Também a questão do ocultismo, da elite, irmãos, Illuminati. A gente fala Illuminati, irmãos, pode também ter o Illuminati do bem e o Illuminati do mal. Aqueles que passam para nós a mensagem para ficarmos atentos, ou aqueles que manipulam e nos escravizam, irmãos. Tem toda essa dúvida comigo. Mas aqui faz referência então ao chão xadrez maçônico, né? Também. As Olimpíadas de Tóquio para 2020, irmãos. A questão de Marte, irmãos, eu já tinha colocado lá nos primeiros vídeos que fez sucesso aqui no canal, que foi o CERN abriu o portal dos infernos de 2015. Eu falava que exatamente naquele dia que o CERN ia acelerar a partícula na velocidade da luz, era o dia do planeta Marte, irmãos, que era o Deus da guerra, que abriria então esse portal dimensional, trazendo os demônios para nossa dimensão. Eu já tinha colocado ali, e aqui traz referência de novo a Marte. Significa Marte, na hora dessa tensão ali que eu falei entre Israel, essa tensão ali entre Israel e a Palestina. E a gente viu também o planeta Marte, que ele teve aquela transição no Sol, agora esse mês que passou, né? O planeta Marte, ele passou na frente do Sol, que eu acho também bem significativo. Novamente Marte aqui sendo trazido a capa, a revista.
interessante. E também traz referência aí aí traz referência aí também às viagens a Marte, ao qual a NASA está fazendo. Vamos dar uma olhada aqui. Então traz referência aqui também às missões de Marte para 2020 também. Esse nosso planeta vizinho. Estão vendo insetos em fotos de Marte e isso tem nome: paleontologia. Canalteca, todo dia. Conheça os princípios principais pontos turísticos de Marte. Descoberto em Marte, irmãos. Olha só como a NASA mostra a movimentação de nuvens em Marte. Veja o vídeo. Então aqui acaba trazendo a questão de Marte também, irmãos. Para 2020 veremos esse planeta aí. E depois aqui também nós tem a palavra recessão. A questão da quebra na bolsa, ao qual muitos estão esperando já há algum tempo, irmãos, por causa dessas cartas iluminadas aqui, tá? Inclusive eu já tinha colocado no vídeo anterior a carta de Frankfurt. E, irmão, você pode ver algumas cartas iluminadas, como eu falei aqui, o chão xadrez da Olimpíada de Tóquio. Aqui faz referência a Frankfurt Börse, a bolsa de Frankfurt. Irmão, só o qual diz, né, que como foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a guerra ela é precedida de uma grande crise mundial. Irmão, só qual seria então aí uma premonição para a Terceira Guerra Mundial, uma quebra da bolsa internacional. Aqui também uma outra. E também traz referência aí sobre Frankfurt. Também interessante. Aqui depois então da recessão, nós temos a questão climática. Irmãos, nós temos a questão da menina ali, né, que foi lá na ONU lá discursar. E quando se fala em questão climática, nós temos aqui a Greta Thunberg, irmãos, aquela questão da mocinha ali que foi ali na ONU e fez o seu discurso afamado, ao qual ela até ficou nervosa com o Facebook, com as redes sociais que estavam falando que ela estava ligada à nova ordem mundial, que ela estava ligada a teorias de conspirações. E ela achou bem ruim essa questão aí, ficou mais brava ainda do que já estava na ONU, irmãos. Então, tá, nós tivemos a questão climática, tipo, nós temos o Bond, irmãos, a questão do Bond aqui, então, eu tava falando aqui do filme do James Bond, irmãos, ao qual também, então, traz aqui também a questão do James Bond e o seu novo 20, o seu novo vídeo, o seu novo filme para 2020, irmãos. No time to die. Bond. Não há tempo para morrer. Então é isso, então, irmãos. O novo filme do James Bond, que traz o número 25. Bond 25 também. Então, trazendo a referência então ao Bond 25. O novo filme do James Bond, irmãos, também para 2020. E depois aqui também traz a questão da biodiversidade. Ao que a gente está falando também essa questão da biotecnologia e a biodiversidade, irmãos. Também essa questão da mistura da inteligência artificial, até essa mistura ali do ser humano com a máquina, essa biodiversidade, essa biotecnologia.
E também a questão tuas plantas e do planeta também, irmãos, a qual esse momento está sofrendo, né, bastante com essa questão climática, com essa questão da biodiversidade cada vez diminuindo, mas também cada vez surgindo novas espécies também, irmãos. E depois a questão do rato, que é a questão do ano chinês na China, também sempre em voga. É a questão aqui do Rafael, a questão do pintor Rafael. E depois também tem o Beethoven, irmãos, a questão dos 250 anos do Beethoven. Vamos dar uma olhada o que significa o ano do rato na China. Sensível e deixando forte, aborrece-se facilmente, gosta de cortar dinheiro. Então a China, o ano do rato, o significado, irmãos. Então é isso, tá, irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Mas é lógico, conforme as notícias forem acontecendo, a gente sempre vai estar mantendo a capa aqui em voga, assim como a gente também sempre mantém as outras aqui, irmão, sempre testar aqui no canal para manter vocês atualizados, mas sempre precedendo desses sinais e dessas previsões a qual essa Crente Elite traz aí para aqueles que estão atendo e acordado. Então lembrando, né, 2020, para quem tiver com a visão boa, a visão no eixo certo, para poder ver o prisma das situações que estão se enrolando, irmãos. Então, como disse o Messi, né, como disse o nosso Salvador, o Messias, vigiemos, irmãos, nesses tempos difíceis.